Aí quando eu te pergunto aquela coisa do tipo homofobia, racismo, machismo, por que essas coisas que são ruins, né, normalmente são jogadas para onde? Para a cultura. Que normalmente a gente fala de cultura patriarcal, né, sociedade patriarcal, a gente fala da sociedade que é machista, né, da sociedade racista, a questão do etnocentrismo, né, que você tem um centro, tudo centrado ali na Europa, basicamente. Você observa por que a gente coloca sempre essas coisas que são ruins no âmbito que? De desenvolvimento, de sociedade. Exatamente porque a gente quer acreditar que a coisa possa modificar. Entenda bem, o ser humano, o filósofo em geral, os cientistas em geral, os sociólogos, eles são movidos pelos problemas, né? Quando aparece um problema, eu busco resolvê-lo, tá? Antes de mais nada, é mais ou menos assim, né? Até mesmo todos os cientistas são assim, né? Tem que ter um problema que vai ser solucionado. Então, quando você tem uma ideia, então, você tem esse pressuposto de que é o problema que é o foco da coisa, né? É daí que você surge a questão, né? Tipo, que, que as coisas sejam boas na natureza ou na sociedade, sim, beleza, existem coisas boas na natureza e na sociedade. Mas talvez o maior problema não é exatamente as coisas boas, porque elas a gente deixa lá, beleza, pode seguir, já que são coisas boas, pode continuar. Agora, as coisas ruins, as coisas más, os problemas, é que são, assim, o foco, né, do filósofo que ele quer resolver. Dependendo da maneira como a gente olha, então, não para os bens, tá? Porque os bens são tranquilos, mas para para as coisas más, para as coisas ruins, dependendo da maneira como a gente olha para as coisas ruins, é que a gente vai ter uma solução diferente, uma maneira de lidar diferente, e toda essa maneira de lidar diferente pode muitas das vezes ser um pouco mais radical, pode ser uma maneira um pouco mais tranquila, pode dar mais esperanças para a solução, porque se o problema for apresentado de uma maneira muito difícil de se resolver, você pode até ficar desanimado de resolver o problema, né? Então, imagine o seguinte, se é o mal que é um problema, então o problema, a questão principal aqui é o seguinte, qual a origem do mal, né? De onde vem o mal nas relações humanas, na sociedade, no mundo? De onde vem o mal? Ora, o mal vem, antes de mais nada, ou da natureza, né, ou da cultura. E a proposta de Thomas Hobbes, ali, que eu já tinha apresentado para vocês antes, né, a proposta de Thomas Hobbes é uma proposta que tenta, assim, digamos, compreender que a natureza é desordenada, né? A natureza é má. Nós temos, por natureza, certas inclinações para fazer coisas ruins. Por quê? Porque a teoria dele é de que a gente é movido pelos instintos, né? E quando a gente tem lá uma ideia de um instinto de sobrevivência, aí está o ponto, a gente quer sobreviver, né? Então, todos esses filmes, séries que a gente vê por aí, que envolvem muita coisa de sobrevivência, né? Você percebe o que a pessoa é capaz de fazer para sobreviver, né? A pessoa é capaz de passar por cima do outro, né? A pessoa é má porque ela, não, eu quero sobreviver, eu quero digamos assim, eu quero me manter e o que os outros se ferram. Então a gente quer passar por cima do outro. Então a ideia de Thomas Hobbes, por exemplo, é bem assim, tipo, o mal, ela vem por um instinto de sobrevivência. A gente quer passar por cima do outro por causa disso. Agora, Hobbes não, agora, esse é o Thomas Hobbes, né? Agora, o Rousseau, não. O Rousseau tem aquele pensamento do tipo, foi a sociedade que corrompeu as pessoas, né? Então, a sociedade, pela questão da propriedade privada, né? Quando a gente começou a dizer isso aqui é meu, aquilo lá é dele, separando esse tipo de coisa, é nesse momento que a gente começou a corromper as pessoas, porque a gente começa a determinar níveis de hierarquia entre as pessoas, quem tem mais, quem tem menos, né? A gente começa a determinar quem digamos, tem mais posse, tem mais poder, né? A gente começa a colocar relações de poder aí, né? Tipo, se eu tenho uma terra, eu tenho poder sobre essa terra, e quem quer que
trabalha ali também vai ter que se submeter a mim, né? Então você começa a ter uma série de relações ali de poder, que tudo começou porque alguém começou a determinar assim, isso aqui é meu, entende? Então repara, foi numa espécie de contrato muito mal feito, né, por assim dizer, contrato social mal feito, que as pessoas começaram a dizer que essas coisas são minhas e não das outras pessoas. Isso provoca o quê? A origem do mal nas pessoas, né? As pessoas, por causa de um contrato, de uma convenção, elas começam a fazer o mal. Então, é por causa de uma coisa artificial que as pessoas fazem o mal, beleza? Só para te enfatizar esses dois pontos, tá? Tanto pode ser no lado, digamos assim, natural, você querer dizer que o negócio vem da natureza, como Thomas Hobbes, ou como você pode dizer que vem do pensamento de Rousseau, né? De que vem da sociedade o mal. Aí eu citei um exemplo do racismo, né? Se você quiser compreender o racismo num ponto de vista de Thomas Hobbes, cara, você vai começar a apontar que o racismo é uma coisa natural e que a sociedade lá vem trazer o quê? Uma certa segurança, tá? Ele traz uma certa segurança e você tem que ser assim, submisso ao Estado para impor, né, uma situação de correção contra o racismo, que viria ali por alguma coisa natural. Esse é o problema de Hobbes, tá? Se você for pegar por Hobbes, vai dar um problemão por causa disso, né? Se você pensar assim que você vai ter que meio que forçar muito, já que é uma coisa de origem natural, dá um problema ali, se for Hobbes, ok? Mas como é Rousseau, que é o posicionamento mais defendido, né, você vai jogar para a cultura a possibilidade de uma correção, certo? Você tem, então, uma ideia de que a cultura, né, o ser humano nasce bom, ninguém nasce racista, né? Você já deve ter visto tantos filósofos, tantas pesquisas, assim, fazendo uma defesa do tipo que ninguém nasce racista, né, mas as pessoas aprendem a ser racista com a sociedade, né, com a convivência com as pessoas. Elas, tipo assim, então é nesse posicionamento, por exemplo, que você vai ver então a visão de Jean-Jacques Rousseau, tá? É pela vivência, convivência em sociedade que as pessoas vão se deteriorando, tá bom? Aí que tá, né, gente? Depois eu até vou falar um pouco da educação, porque é isso que vai, por causa dessa questão de que a sociedade é que provoca males nas pessoas, o Rousseau vai ter toda uma pedagogia atenta a esse problema, tá? Atenta a esse problema, atenta porque a gente não pode deixar com que a sociedade jogue dentro da cabeça das crianças, por exemplo, uma série de coisas culturais e racistas e, sei lá, qualquer tipo de coisa, machistas, homofóbicas, sei lá, que pode acabar surgindo, né, em virtude, né, daquela coisa ali da convivência humana, né, de você ver tantas pessoas fazendo e você acha que deve ser feito. Na verdade, você está sendo corrompido pela sociedade, né, corrompido pelas essas convivências. O que é engraçado, gente, é o seguinte, que há vários temas aqui, vários problemas. É interessante, por exemplo, observar que ficou muito popular mesmo o pensamento de Rousseau, a ponto de muita gente, até mesmo, uma vez que a gente vê muito isso na universidade, você vai acabar encontrando até mesmo pensamentos, alguns até um pouco conservadores, usando a mesma estrutura de defesa. Mas você vai ver o pensamento conservador falando uma coisa, assim, usando a mesma estrutura, tá? Sinta essa estrutura, perceba essa estrutura. Por exemplo, quando às vezes um conservador fala que não, a pessoa não nasce homossexual, a pessoa aprende a ser homossexual ao longo da vida. Ou seja, porque o conservador entende a homossexualidade como algo ruim, certo? Então o que ele faz? Automaticamente ele joga para a sociedade, tá? Ele joga para a sociedade porque ele acredita que pode ser modificado. Então ele começa a construir aquela ideia da cura gay, sabe? Veja, tudo isso é baseado também, em certo sentido, em Rousseau, né? Ele vai compreender que, não, o ser humano nasce bom, nasce assim, hétero, por assim dizer, né? Pensamento mais conservador. Mas a sociedade, na medida que o cara vai aprendendo, ele vai se transformando, né, em homossexual, por alguma forma, sabe? Esse é um problema do conservador, por exemplo. Quem é mais progressista, né, já vai entender o quê? Exatamente o contrário. Não, peraí, não é assim. O ser humano nasce homossexual, né? Ele nasce homossexual
e, digamos assim, a sociedade que fica querendo impor, por práticas homofóbicas, querendo impor que a pessoa deixe de ser homossexual, né? Ou seja, o que é ruim aí não é a homossexualidade, mas é o quê? A homofobia. Então, a homofobia construída de ordem cultural, de uma forma cultural, acaba sendo o quê? Impondo, né, sobre as pessoas, né, sobre o homossexual lá que nasceu assim, né? Então você tem esses dois lados, né? Você repara, você tem um posicionamento. Eu queria que você percebesse antes de mais nada o seguinte, que ambos os lados, tanto o conservador quanto o progressista, estão usando do quê? Da base russoniana de pensamento, tá? Eles estão usando uma visão de que a natureza é o que é defensável, é o que eu quero defender, né? Tipo, e a sociedade é aquilo que eu quero, aquilo que é ruim, né? Então eu jogo tudo que é ruim para a sociedade e as coisas boas eu digo que é naturais. Não, isso aqui é natural porque isso é o que eu quero defender. Agora o que é ruim eu jogo para a sociedade, tá? Aí essa dinâmica que é relativamente comum nas pesquisas, nos estudos, tá? A gente tende a fazer muito isso, exatamente por causa daquela dinâmica de você querer o quê? Mudar, querer criar um certo desenvolvimento, querer modificar a situação ruim que está presente. Por isso que eu estou falando lá, por exemplo, que o filósofo dá aquele enfoque no que há de ruim, sabe? Até mesmo quem é conservador está dando enfoque naquele que há de ruim, porque aí ele joga para a sociedade porque ele quer mudar, sabe? Perceba então essa dinâmica que geralmente é relativamente comum. Vocês vão ver muito isso, tá? Em quase todos os raciocínios. Você começa a falar lá de capitalismo. Capitalismo é uma coisa construída pela sociedade, que não sei o quê. Isso vai mudar. Então, tipo, o pensamento, alguém é mais socialista, né? Vai tender a fazer o quê? Vai jogar para a sociedade o capitalismo. Esse capitalismo aí é tudo fruto da sociedade. Aí vai e começa a elaborar uma série de teorias, realmente muito bem elaboradas, para fazer o quê? Para determinar que o capitalismo é fruto da sociedade. Agora, quem é liberal, neoliberal, o que vão tentar fazer? Vão tentar naturalizar a coisa, né? Dizer que, olha só, é natural o capitalismo, por causa da lei da oferta e da demanda, que é natural, né? Todo mundo tem questão de escassez, de demanda, não sei o quê. Oferta e demanda, todo mundo precisa disso. Na natureza existe isso, que não sei o quê. Né? Você vai ver muito pensamento mais neoliberal, liberal nesse sentido. Então você tenta jogar para a natureza, porque é algo bom para o capitalista, então o capitalista quer defender o capitalismo. Uma tendência, né, dos filósofos, assim, que são de todo mundo, né, dos pesquisadores em geral, de realizar esses movimentozinhos que eu quero que você perceba a partir de agora nas suas pesquisas, no seu futuro aí como desenvolvedor, na área de pedagogia, ou qualquer área que seja. Pare para pensar, pare para observar esses movimentos que todo mundo faz. Geralmente é comum na área de humanas mesmo, a gente costuma fazer isso com uma relativa frequência. Tá? Aquilo que é, digamos, da natureza, tá? É algo bom, né? É algo que precisa ser aquilo que é defendido. Você pode até perceber até isso afeta até algumas áreas, sei lá, biológicas, da nutrição, medicina, que os métodos mais naturais são os melhores, né? Aquela coisa, né? Tipo, a natureza não tem nada de ruim, sempre coisa boa, sabe? O ruim é quando as pessoas começam a inventar de uma maneira artificial, construir coisas ali, através das convenções sociais, através dos pactos, dos acordos, certo? Que o ser humano vai produzindo artificialmente. E aí que tá, né? Você tem esses dois âmbitos que são bastante colocados aí, e só para você observar que o mundo, né, assim, digamos assim, o mundo ele é bem mais complexo do que isso, mas a gente tende a simplificar, tá? Para amenizar um pouco a coisa. Eu queria, por exemplo, expor um pouquinho dessa questão da complexidade, né, gente, para vocês perceberem, né? Vamos supor, por exemplo, aqui, que a gente tenha uma coisa como, sei lá, religião, né? Religião é uma coisa boa ou ruim? Dependendo. Para o religioso vai ser algo bom, né? Para o ateu, para o agnóstico, sei lá o quê, não vai ser uma coisa boa, né? Então vai ser tratado como algo que ruim, certo?
como é que a religião vai ser tratada? Como é que a religião vai ser descrita por quem é religioso? Ora, religião vai ser descrita como algo bom, né, para ele, né, tipo assim, para ele, para a sociedade em geral, tem que ser, então é defendido de uma maneira muito mais do que naturalizada, né, tipo assim, o ser humano tende por natureza a Deus, através do intelecto, o ser humano tem uma centelha divina dentro de si. Você repara umas tendências um pouco mais naturalizantes do discurso, porque o cara está querendo defender como algo bom, tá? Agora, quem compreende a religião como algo ruim, né, como os ateus agnósticos, vão jogar a religião para quê? Para a cultura. E vão dizer, peraí, é algo cultural, né? Isso aí é de cada cultura tem a sua religião. Existem múltiplas culturas, múltiplas religiões, né? Afinal de contas, você está falando de caldeus, né? É o Deus dos muçulmanos, dos judeus, dos cristãos, o Deus sei lá, dos indianos, dos egípcios, quem? Né? Você fica nesse discurso, assim, meio que, como pode dizer, relativizando, né? Porque depende de cada cultura. Você repara como que, quando você joga as coisas meio que para a cultura, você vai começando a relativizar um pouco a coisa, né? Você meio que enfraquece a coisa. Tipo assim, é fruto de uma convenção regional, de um grupo de pessoas, um pacto entre as pessoas ali. Então, é um exemplo, né, só para a gente tentar visualizar, por exemplo, um problema. Né? Eu acho engraçado, por quê? Imagine o seguinte, pense um indígena, tá? Um indígena lá com a sua religião, como é que ele entende a religião dele? Você acha que quando alguém chega para ele dizendo, poxa, a sua cultura é muito, muito boa, o que ele entende por isso? Né? O que ele está entendendo quando se chama aquilo de cultural? Será que ele está entendendo, por exemplo, que se trata de algo artificial, de algo que é fruto de uma mera convenção social? Ou será que ele entende que aquilo ali é uma descrição do que há de melhor na natureza? Né? Qual é a compreensão que o indígena tem da noção de cultura? É importante a gente comentar sobre isso, porque às vezes a gente tem uma atitude até um pouco de desrespeito, tá, com os indígenas, com as religiões afro, porque a gente começa a compreender assim, isso aí são coisas culturais e tal. A gente está jogando a coisa ali como se fosse uma mera construção social. Tá? Mas toma cuidado com o que você está falando. Os próprios adeptos das religiões nunca vão defender que aquilo ali é uma mera construção da cabeça deles, social da cabeça deles ali, que eles entraram num acordo para dizer que, sei lá, que existem orixás, que existe Deus, que existe anjo, que existe sei lá o quê, né? Qualquer religião que seja, não está naquele posicionamento do tipo, eu estou aqui por uma mera questão cultural minha, que eu inventei, né? Ou meu povo inventou. Não é meu povo inventou, não é construção social, não é expressão de sentimentos pura e simplesmente. Não, eu estou falando de coisas que existem, do mundo, de relações lá, sei lá, religiosas com o mundo. Né? Quando alguém lá, qualquer religião que seja, começa a praticar um ritual qualquer que seja lá, o cara está realmente supondo uma relação, tipo, real ali, natural ali da coisa. Não uma mera convenção da cabeça das pessoas. Né? O que é essencial em nós é o que nos descreve como nós somos, como que as coisas são, sabe? Então, quando você fala, por exemplo, que uma coisa é da natureza, é essencial, tá? É dela mesma. Descreve o ser da coisa mesmo. Agora, quando você fala de algo artificial, é algo assim meio que, digamos, fruto de uma mera convenção, fruto de uma mera produção aleatória, meio que, sei lá, segundo certos sentimentos doidos da cabeça da pessoa, sei lá, alguma coisa assim. Quem é religioso sempre vai defender a sua própria religião como sendo essencial para o ser humano, como descrevendo o que as coisas são, tal como elas são. Né? Então é algo que é da essência mesmo das coisas, tal como elas são. Né? E não como uma mera artifício. Não estou fazendo... A minha religião nunca é um artifício. Né? A religião dos outros sempre tem esse problema também. A religião dos outros é um mero artifício. A minha não, a minha nunca é um artifício.
E, assim, eu acho interessante quando a gente pensa sobre isso, porque é um problemão por trás disso aí, né? Tipo, como é que a gente vai lidar com a questão quando se trata, por exemplo, de questões religiosas? É difícil. A princípio, eu diria que, assim, ninguém consegue, todas as religiões pretendem falar sobre relações reais, concretas, tá? Quando fazem seus rituais e tudo mais, elas pretendem fazer isso. Não que elas vão necessariamente conseguir, mas elas pretendem falar sobre relações com a natureza, sobre o que há de melhor na natureza. Por isso, tá, que às vezes que a gente, isso chama de novo, tá, aquele posicionamento que é o posicionamento antigo e medieval, né, que eu coloquei aqui, ó, né, que vem da antiguidade, né, aquela coisa de buscar o melhor na natureza, a excelência na natureza, né, você começa a entender tipo que as religiões buscam aquilo que há de melhor na natureza, aquilo que é de mais excelente na natureza. Então, mesmo a religião do indígena está tentando buscar o que há de melhor na natureza. Mesmo a religião católica, sei lá, muçulmana, judaica, sei lá qualquer que seja, africana, elas tentam buscar o que há de melhor para apresentar e compreender o mundo como ele é, né? Então, geralmente há uma tendência, ok, de a gente voltar mesmo que para esses períodos aqui antigos, tá? Onde você está só em nível de possibilidades. O que acontece é o seguinte, é que ninguém consegue fazer isso com rigor de necessidade. Tipo assim, falar da sua religiosidade lá, provando tudo aquilo que está falando. Geralmente fala-se muito especulativamente, possivelmente. Aí vira um ambiente de debate, de conflito constante. A Idade Média é marcada por isso. Conflito, debate, tá? Porque é disputa, né? Você tem lá disputa entre cristãos, muçulmanos, judeus, disputando, tem filósofos lá disputando a respeito de qual é a religião mais, digamos assim, que representa o que há de melhor na natureza, né? Então você fica com aquela disputa e fica com essa questão. Qual é a religião que deveria ser seguida e tal? Você tem tipo uma disputa nesse sentido, que obviamente provocou uma série de guerras religiosas naquele período, né? A gente tem em Nietzsche um uso, né, do pensamento mais realmente vindo de Rousseau principalmente, um uso, onde que ele vai começar a separar realmente o individual, né, do coletivo. Nietzsche tem um pensamento ali como um pensador que está bem naquele período ali da Bela Época, né, que a gente chama de a Bela Época, final do século XIX, início do século XX. Foi um período assim que teve grande desenvolvimento tecnológico, criação de trem, de comunicação, de várias coisas que facilitaram muito o transporte e várias coisas mesmo. Parece que começou a criar um ar assim de paz, de tranquilidade, né? Como uma época boa, né? A bela época, né? Nietzsche viveu num período como esse, né? E um período cosmopolita, né? Que o pessoal fala cosmopolita quer dizer que parece que é tudo uma cidade só, é o cosmos, é uma cidade só, né? O universo não, também é demais, mas tipo o mundo todo é visto de uma forma como se fosse uma grande cidade, tipo assim, uma ideia de de uma coisa cosmopolita. Quando você está tendo uma visão muito geral assim, a tendência nas filosofias em geral é se voltar para dentro de si mesmo, tá? Se voltar porque parece que a gente perde um pouco o foco de quem é o centro das atenções políticas e tal, assim, a tendência é voltar-se para o indivíduo. É muito comum isso, tá? De uma ordem mais psicológica. É o que Nietzsche acaba fazendo. Nietzsche começa a refletir mais sobre o indivíduo, ele valoriza muito a individualidade, contra o que é coletivo. E assim ele vai usar, veja, do pensamento russoniano, falando, por exemplo, que o individual, né, digamos assim, envolve todos os aspectos naturais que nascem conosco, que envolve os aspectos dionisíacos do desejo, principalmente voltados para o desejo mais do prazer e tudo mais,
Então vai estar envolvendo o aspecto da individualidade, tá? Isso daí. Agora, o aspecto da moral, da ética, das leis, da ordem social, é tudo do coletivo, que foi fruto do quê? De uma convenção social, de um pacto, de um contrato. Repare, então, a herança que Nietzsche está pegando aqui do contratualismo, só para você ter uma ideia. E depois isso vai ser usado, gente, na Bela Época também tem outros filósofos muito conhecidos, né, como o Kierkegaard, como o Schopenhauer, como a Lu André Salomé, certo? A Lu André Salomé. Você tem lá o Freud, sim, que inclusive Freud da psicologia, né, da psicanálise, é desse período. Tá? É onde surgiu a psicologia, para você ver, né? A psicologia surgiu nesse período assim de cosmopolita, em que as pessoas estavam tendo uma visão assim de mundo muito boa. Essa coisa assim, tipo uma visão tipo que a gente está unificando o mundo todo, sabe? A virada do século XIX para o século XX foi muito assim, né? Início ali do século XX, quando surgiu a psicanálise. Então você tem exatamente esses pensamentos. Freud tem um pensamento nesse sentido aí também, né? Você vai ver lá bem contratualista no sentido de que, olha só, os desejos, novamente, veja como é parecido com Nietzsche, tá? Nietzsche vai colocar vai usar termos diferentes, vai falar, por exemplo, de dionisíaco para o desejo e apolíneo para o cultural, tá? E a coisa que é inventada lá, digamos assim, construída socialmente, a moral. Nietzsche tem toda uma teoria sobre a genealogia da moral que vai atribuir geralmente aspectos culturais para a construção da moral, tá? Nietzsche vai trabalhar muito nesse sentido. Então, o desejo vai ser voltado muito para o indivíduo e, portanto, algo mais natural. Desejo é natural, individual. Digamos, a moral é cultural, né, coletiva, ok? O mesmo padrão vai ser repetido em certo sentido por Freud, tá? Quando ele vai falar do id, ego e superego, né? O id é do desejo, tá? Do instinto individual da pessoa, e o superego, né, representa, antes de mais nada, o que vem da cultura, tá? Antes de mais nada, o que vem da cultura, que foi construída socialmente. Veja aí a herança contratualista em Freud, tá? Você, que eu estou fazendo uns links aqui para vocês realmente, quando vocês forem estudar psicologia, por exemplo, vocês já vão sentir logo de cara, vão perceber logo de cara a herança que vai vindo do contratualismo até ali, tá? Aí, gente, só teorias que vão analisar cada vez mais as relações, tipo, de coisas que são convencionadas socialmente, que são fruto da cultura. Aí vai vir o multiculturalismo na idade contemporânea, e são muitas outras teorias, tá? Há um certo resgate de um certo comunitarismo quando se fala, por exemplo, de pensamentos mais voltados de Hegel, de Karl Marx. Acho que Marx, principalmente influenciado por Hegel, compreende o ser humano como um ser social, aí se volta um pouco para as coletividades. Mas mesmo Karl Marx também já está, assim, já bebeu bastante da teoria, né, dos contratualistas. Quando você fala, por exemplo, das teorias lá da infraestrutura, estrutura, superestrutura, né? O que é a teoria de Karl Marx que envolve essas coisas, três coisas aqui? Basicamente, a estrutura é como a sociedade está acontecendo ali ao nosso redor, né? A infraestrutura seria a questão mais natural, tá? Questão natural que nasce conosco, não, as bases orgânicas do mundo, tá? Físicas do mundo, a infraestrutura da sociedade, ok? Das relações sociais. Você tem lá as relações sociais como a estrutura, a infraestrutura como todas as bases concretas, físicas, sabe? Materiais mesmo, é a infraestrutura. E você vai ter a superestrutura, que vai ser o aspecto cultural da coisa toda. Veja então, infraestrutura é o quê? Natureza. Superestrutura é o quê? Cultura. Beleza? Veja novamente em Marx,
a referência aí, tipo natureza, cultura. Você vai ver assim um monte de outros filósofos, tá? Que vão comentar de diversas maneiras possíveis, vão usar outros nomes, porque já estão aplicando, né, posso dizer assim, estão aplicando o pensamento contratualista. Vamos tentar assim pensar que isso aqui não parou aqui, tá, gente? Isso aqui com certeza foi desenvolvido em muito mais detalhe depois. Como eu falei aqui com vocês, Nietzsche já levou para um lado mais moralista da coisa, tá? Tipo assim, entender como que a moral foi criada, foi desenvolvida. O pensamento de Nietzsche é um pouco inovador nesse sentido, porque as pessoas entendiam a moral de uma forma mais naturalizante, tá? Ele joga tudo para a cultura, né? Aquilo que é assim da moral, okay? A moralidade de como se deve agir, né, em relação no mundo, nas coisas, vai ser sempre em termos de cultura, de construções sociais, convenções sociais. Moralidade sempre vai ser entendida dessa maneira. O medieval que vem jogar-se meio que para análises meio biológicas e tudo mais. Você já deve estar muito familiarizados com isso, quem já viu muitos debates, a tendência é sempre uma certa naturalização, né, por parte de quem é mais conservador. Quem é mais progressista tenta jogar as coisas para cultura, né? É um assunto para a vida toda falar dessa distinção entre natureza e cultura, porque é complicado, porque é a base do nosso pensamento, é a base da área de humanas, tá? Toda a área de humanas interpreta o mundo em termos daquilo que o ser humano é. Porque exatamente por ser de humanas, veja, por ser de humanas não é área física, química da natureza, né? É área de humanas. Por ser da área de humanas, existem aspectos da natureza humana e existem aspectos da cultura humana, né, daquilo que é produzido por ele. Separar aquilo que é produzido por ele daquilo que vem, digamos, de uma maneira espontânea dele. Isso é típico das ciências humanas. A gente tem que saber lidar com isso, não é tão fácil, né? É uma coisa para uma vida toda e a gente sempre vai estar vendo novas e novas teorias que vão jogar mais para um lado do que para o outro, ok? Sejam assim, vamos tentar ser assim, mais atentos, ouvir mais, porque às vezes a outra pessoa simplesmente está numa base diferente da nossa, certo? Simplesmente de uma base diferente. Não é que ele esteja errado, exatamente. Se você parar para pensar, o cara está com a outra base, o cara está usando um outro pensamento, o cara está usando o pensamento de Hobbes, eu estou usando o pensamento de Rousseau. É claro que a gente vai entrar vai chegar a conclusões diferentes, sabe? A área de humanas é muito assim, né? Então você pode ter, assim, certos momentos em que parece que fica mais bem explicado a partir de uma teoria hobbesiana. Em outros momentos parece que as coisas ficam mais bem explicadas a partir de uma teoria medieval antiga. Em outros momentos parece que é Rousseau. Eu, assim, às vezes é sempre importante a gente comentar sobre isso, porque algumas vezes a gente entende, tipo assim, Rousseau está certo e o resto está tudo errado. Tipo assim, a gente costuma muito entender dessa maneira. Mas na prática, sabe, gente, quando a gente vai deparar com os problemas mesmo, em alguns momentos a gente acaba encontrando uma situação em que parece que fica mais claro entender num posicionamento tal como Thomas Hobbes, ou num posicionamento tal como dos medievais antigos, né? Todos os movimentos sociais que vão aparecer depois vão tender a ter um pensamento aproximado do Jean-Jacques Rousseau, tá? Mas você encontra pessoas, sim, que vão ter um pensamento hobbesiano. Você vai encontrar os religiosos, que sim, os religiosos conservadores vão estar naquela linha de pensamento ali, ó, de uma cultura superior a outra, sabe? Que a gente precisa ter uma cultura que é mais próxima da natureza, sabe? É mais ou menos isso que está um pouco por trás de um pensamento mais, digamos assim, conservador. A gente vê um pouco pelo discurso deles, é mais ou menos assim. E a questão é que tem que se tomar um certo cuidado, né? Tipo, às vezes a gente, como eu posso dizer, projeta um pensamento de Rousseau nessa pessoa. A pessoa também não tem essa noção.
ou eles também projetam o pensamento deles em quem tem um pensamento mais russoniano, né? Então você vai ter os dois lados da moeda. E o pensamento aqui que eu diria que é mais decolonial, descolonial, é o pensamento de Rousseau, com certeza, sabe? Que é aquele que defende o bom selvagem. Se você for falar aqui em termos de mídia, né, de filmes, séries, o Tarzan é um bom exemplo, né, de de todo um quadro de pensamento que é basicamente russoniano, certo? Jean-Jacques Rousseau purinho ali, né? Tipo, o cara vive na selva e por viver na selva ele acaba sendo uma pessoa mais pura, mais bondosa. Enquanto, tipo, os inimigos do Tarzan são sempre pessoas, assim, da civilização, que vêm lá para, tipo assim, destruir a natureza, alguma coisa desse tipo. Né? Tem Mowgli, tem um monte de coisas assim também que tem o mesmo padrão, mais ou menos, de tipo, a pessoa digamos assim, do nativo é a pessoa boa, tá? Enquanto você tem lá a pessoa mais civilizada, né? Quanto menos, digamos assim, quanto menos análises culturais pesadas e tal, a pessoa, quanto menos tiver isso daí, mais ela vai ser bondosa. Mas quanto mais tiver cultura, ela vai tender a ter um aspecto de interesses, de querer se impor sobre os outros e tudo mais. Né? É um pensamento assim mais de Jean-Jacques Rousseau nesse sentido. Então você tem aí essas séries, esses filmes. Assim, para dar um exemplo do Thomas Hobbes, é engraçado que tem muita gente que gosta, né? Você tem lá o The Walking Dead, né? Aquele seriado de zumbis, né? É o pensamento de Thomas Hobbes purinho, tá? Do início ao fim. Até se você seguir a risco os episódios, você vai ver basicamente o ensinamento do pensamento de Thomas Hobbes. Tá? Que ele começa, né? A sociedade quebra e vira um caos completo. Tá? As pessoas voltaram para o estado de natureza ali. E as pessoas tentam se juntar o máximo possível no estado de sociedade, apesar de que é muito complicado se juntar em sociedade, porque sempre um parece ficar querendo passar por cima do outro. Né? É tipo o pensamento de The Walking Dead do início ao fim, né? Thomas Hobbes ali. Então é isso, só para a gente falar um pouquinho da mídia também, que está muito presente na mídia, esses pensamentos, e você vai encontrar, gente, as variantes das compreensões do que é natureza e cultura no seu dia a dia. Você tem que saber lidar com isso. E a gente, às vezes, aprende muito na faculdade, na universidade, a linha de pensamento de Jean-Jacques Rousseau, porque ela é a que mais facilita uma compreensão assim, de um desenvolvimento, que cria uma ideia de um otimismo para uma melhoria, antes de mais nada. Mas você vai encontrar no dia a dia todos os outros tipos de pensamentos. Se você se encontrar com um pensamento desses, tipo assim, não considere pura e simplesmente irracional. É porque ele está seguindo uma outra base de pensamento. Veja que um é totalmente o oposto do outro. E realmente vai criar um conflito muito grande em alguns aspectos.